Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. E como nós temos a membrana, que é um envoltório nuclear, onde as principais sinalizações entre o meio interno da célula e o meio externo da célula ocorrem, nós temos que entender agora que o interior da célula, ou seja, o espaço interior da célula, chamado de citoplasma, é preenchido por uma substância que pode ou não apresentar uma fluidez ou ser uma substância de caráter mais gelatinoso. Nós chamamos essa substância de citosol, tá? Então existe uma diferença entre citoplasma e citosol, em que o citoplasma é o espaço interno da célula. E o líquido que preenche esse espaço, esse líquido no estado coloide que nós chamamos, um líquido que é um material que pode ser ou não gelatinoso, rico em água e outras substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas, é o citosol, tá? Então, o citosol ele vai assumir um formato gelatinoso ou um formato mais fluido dado a condição metabólica da célula, ou seja, dado a atividade que essa célula possui, dado as reações químicas que nessa célula possui. E esse líquido interno, essa substância gelatinosa interna à célula, se movimenta por um movimento que nós chamamos de ciclose, ou seja, um movimento cíclico capaz de distribuir todo o conteúdo que está localizado no interior da célula. Nós temos uma vaga ideia, né, uma vaga percepção de que tudo na célula está solto, mas na verdade as organelas e o deslocamento de muitas proteínas é feito por uma estrutura interna da célula chamada de citoesqueleto ou esqueleto da célula. Mas ao contrário do citoesqueleto que nós temos na célula, esse citoesqueleto ele não é formado por cálcio, como os nossos ossos. É um citoesqueleto formado por uma substância, por um composto proteico, digamos assim. Ok? Muito bem. Então, nesse citoplasma, ou seja, nesse espaço, nós temos um conjunto de estruturas que estão mergulhadas nesse citoplasma. Tá? Então nós temos as chamadas organelas celulares. Então nós temos aqui todas essas organelas. Nesse primeiro momento, eu não vou trabalhar com essas organelas aqui, porque como nós estamos pensando em cursos da área da saúde, essas organelas, os cloroplastos, elas estão presentes apenas na célula vegetal. Então elas não fazem parte da composição das células bacterianas, quando a gente pensa nas bactérias, nas infecções, não estão presentes nas células fúngicas, nem nos protozoários e nem em nós animais, ok? Então, uma outra condição, né, e aí vai fazendo essa anotação para você não perder a construção dessa informação, nós temos aqui que separar o que é organela membranosa, ou seja, uma organela que possui membrana, membrana enquanto composição idêntica à membrana plasmática. Enquanto composição, mas não em variedade dessa composição. Então isso é uma organela membranosa. Agora, quando uma organela se comunica com a outra, nós estamos falando de um complexo de endomembranas, ou seja, o que uma organela membranosa está produzindo, ela está produzindo e lançando essa substância para uma outra organela, para que ela dê mais funcionalidade ou ela dê mais especificidade ou complexidade a essa substância. Nós só temos aqui uma organela, aqui o ribossomo. Nós temos uma outra organela, que é o centríolo, que não são organelas propriamente membranosas, porque elas não têm membrana como a membrana plasmática. Os ribossomos, é comum em toda a célula, é uma estrutura responsável pela função básica de proteínas, ou seja, ela é função de
formação de todas as proteínas que todos os seres vivos precisam. Os ribossomos são formados por duas subunidades. Uma subunidade que está na parte de cima e uma subunidade que está na parte de baixo. Nós temos a subunidade menor, que é a de cima, e a subunidade maior, que é a de baixo. Dado ao tamanho do ribossomo, nós temos a complexidade das proteínas que são produzidas. E isso é muito importante por um simples motivo. Porque as bactérias têm ribossomo e elas produzem proteínas muito simples. Tá certo? Nós temos ribossomos e produzimos proteínas. Que para nós, mesmo as nossas proteínas sendo simples, elas são mais complexas do que uma proteína bacteriana. Então, o mecanismo de ação, por exemplo, de um antibiótico, entre alguns destes mecanismos, que é justamente atuar a nível de ribossomos, impedindo que as bactérias tenham síntese de proteína para reparar membrana e parede celular, por que eles não atuam sobre os nossos ribossomos? Porque os nossos ribossomos são estruturalmente maiores, mais densos do que o ribossomo de uma célula bacteriana, tá? O ribossomo nada mais é do que uma organela constituída por RNA ribossomo, então ribossômico, ele é um nucleotídeo, tá? O RNA é um nucleotídeo ligado a proteínas. Então nós temos essa estrutura aqui, que é o ribossomo. Nós temos ribossomos livres ou os ribossomos associados ou ligados em cadeia, que nós vamos chamar de poliribossomos, tá? Esses ribossomos, eles podem ou não, no caso de nós animais, estar associado a outras organelas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso, na verdade, o retículo endoplasmático, melhor dizendo, esquece por enquanto essa terminologia liso ou rugoso, tá? Retículo endoplasmático é uma invaginação e uma continuidade de membrana nuclear, tá? E essa membrana nuclear, ela sofre invaginações, dobras, e ela consegue formar essas chamadas cisternas, tá? Onde aqui dentro eu tenho uma constituição química diferente de todo o citosol que está ao redor. Então, o retículo endoplasmático, ele tem uma capacidade de, digamos, favorecer a síntese de biomoléculas extremamente complexas. Se nesse retículo não tiver associado nenhuma outra organela, nós vamos chamar esse retículo de liso. Ele vai sintetizar lipídio, bombear cálcio, que é importante para sinapse neurológica, que é bom para contração muscular, que é bom para sinalização célula a célula, nas zonas de oclusão, por exemplo. E se for rugoso, é rugoso porque o ribossomo consegue se aderir à membrana do retículo, tá? Então, quando eu falo a membrana do retículo, é porque ele é uma organela membranosa. E aí vem a pergunta, né? Por que o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomo, logo ele sintetiza proteína, além da célula ter ribossomo que sintetiza proteína? Porque a complexidade da estrutura proteica que está sendo produzida e onde ela vai atuar tende, por analogia, ser proteínas muito mais complexas. Essas complexidades de proteínas mais complexas, tipo hormônio, tipo cascata enzimática, anticorpo, é função do retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, o ribossomo faz a proteína e é o retículo endoplasmático que dá essa complexidade à proteína. Então, a função do retículo endoplasmático liso, síntese de lipídio, exemplo, colesterol, tá? Então, boa parte do nosso colesterol ele é endógeno, tá?
Ele armazena substâncias, ele distribui e transporta substâncias, ele neutraliza substâncias tóxicas, tá? O retículo rugoso também faz isso, mas, o que está em vermelho, que é uma diferença, é que o liso, síntese de lipídio, e o rugoso, síntese de proteínas para exportação, aí, ó, que atuam fora da célula, e síntese de enzimas digestivas. O complexo de Golgi é uma organela que está relacionado a estruturas que são modificáveis e passíveis de serem excretadas pela célula, tá? Então, o complexo de Golgi, ele é um grupo de cisternas achatadas formadas por membranas lipoproteicas, empilhada uma sobre a outra. O complexo de Golgi, ele recebe as vesículas contendo proteínas do retículo endoplasmático rugoso para serem modificadas, empacotadas em vesículas e utilizadas na própria célula ou exportadas. Ou seja, quando a gente pensa numa vesícula rica em hormônios, numa vesícula rica em enzimas digestivas, quem formou essas vesículas, quem formou uma estrutura membranosa sobre um composto para favorecer essa secreção, essa é a função de retículo endoplasmático rugoso que mandou as substâncias produzidas para o complexo de Golgi para que ela possa ser sinalizada para ser excretada, tá? As funções do complexo golgiense ou de Golgi ou Golgiossomo é o empacotamento e transporte de substâncias. Formação de vesículas, formação e liberação de vesículas, melhor dizendo, que estão repletas de substâncias que estavam armazenadas no interior dessas cavidades, formação do lisossomo primário, formação dos peroxissomos, formação da lamela média nas células vegetais e formação do acrossomo dos espermatozoides. O acrossomo é rico em enzimas proteolíticas que ajudam o espermatozoide a penetrar no óvulo, tá? Lisossomo, tá? São bolsas membranosas produzidas pelo complexo de Golgi, que contém enzimas digestivas. Função: digestão intracelular, por autofagia, por heterofagia ou autólise, tá? Então, a autofagia é a digestão das próprias organelas citoplasmáticas, renovação das organelas, em caso de falta de alimento para a célula. A heterofagia é a digestão de substâncias que entram na célula, tá? Então, quando uma célula de defesa fagocita uma partícula ou absorve um composto, é justamente função do lisossomo fazer esse processo de digestão. A autólise é a autodestruição da célula. Um exemplo é a morte celular programada, tá? Posso colocar aqui necrose, tá? Mas a necrose já entra num processo não tão programado e sim patológico, mas tem-se o papel das enzimas digestivas da própria célula participando desse processo, tá? Então, aqui está desde o núcleo, tá? Então, aqui estaria a membrana nuclear. Então, a invaginação dessas membranas forma o retículo endoplasmático. Se tivermos ribossomos associados, retículo endoplasmático rugoso, formação da vesícula de transporte, o complexo de Golgi dá uma função mais específica a essas substâncias e a essa vesícula, o que auxilia a formação, por meio da vesícula, dos lisossomas, dos vacúolos digestivos e até mesmo das vesículas de secreção da própria célula. A mitocôndria é produzir energia para a própria célula, para a respiração celular. E aí você, profissional de saúde, pode prever que a célula, quanto maior a demanda energética da célula, maior a quantidade de cristas mitocondriais que a célula possui. Cada crista dessa aumenta a quantidade de energia produzida pela mitocôndria. Então, se a gente for pensar no neurônio e no miocárdio, por exemplo, são células que têm muita mitocôndria e muita crista mitocondrial, favorecendo assim o processo de respiração celular.
Temos o músculo esquelético também. Agora, células que têm pouca mitocôndria e cada mitocôndria com pouca crista mitocondrial, é, por exemplo, um condrócito, é, por exemplo, um adipócito, que não tem uma necessidade tão grande de realizar processos de respiração, tá? Então, as mitocôndrias fazem síntese de proteína, porque ela tem DNA próprio, ela tem ribossomo próprio, ela sinaliza a apoptose e ela faz, como mostrado para vocês, um processo de respiração celular. Centríolos são são organelas, melhor dizendo, que auxiliam, então cuidado com a palavra, auxiliam o processo de divisão celular nas células animais, tá? Por que auxilia? Porque tem célula que passa pelo processo de multiplicação celular sem sequer ter centríolos, tá? E nas células móveis que possuem cílios e flagelos, como células do trato pulmonar, célula da tuba uterina, são células que têm cílios e os cílios são móveis por causa dos centríolos, tá? Célula bacteriana que se locomove por flagelo, espermatozoide que se locomove por flagelo, essa locomoção é dada pelo centríolo. Os vacúolos a gente encontra em várias células eucarióticas com função de armazenamento, digestão ou contração da célula bacteriana. Os peroxissomos, como mostrado para vocês, são organelas sintetizadas pelo complexo de Golgi. Elas degradam ácido graxo, degradam aminoácido, degradam a água oxigenada. E a função do peroxissomo é a atividade metabólica, né? Produzindo água oxigenada e peróxido de hidrogênio, que é capaz de danificar algumas estruturas celulares. Então, graças a essa produção de substâncias tóxicas que o próprio peroxissomo tem, ele por si só consegue inativar essas substâncias tóxicas que não só são produzidas por eles, mas também por outras organelas, inativando essas substâncias, não permitindo que ela intoxique a célula, ok? Meus queridos, bons estudos para vocês. Essa foi uma aula bem resumida. Volte na aula quantas vezes vocês precisarem. Bons estudos. Não deixa de escrever, de compartilhar, de deixar o like e tudo que o YouTube pede. Bons estudos e até a próxima aula. Um abraço.